Olá, turma, tudo bem? Turma, na aula de hoje irei fazer uma análise do circuito de um chuveiro elétrico, tá? Um chuveiro qualquer, 127 ou 220. A gente vai fazer uma análise e compreender aí vantagens de um, diferença de um para outro, tá? Entender melhor os circuitos elétricos dos chuveiros. Para essa aula de hoje, teremos os seguintes objetivos: a apresentação do chuveiro elétrico e a resistência interna em relação às posições em inverno e verão, instalação do chuveiro e importância do condutor de proteção para situações de falha do circuito, e o estudo do consumo dos chuveiros, tá? Em 127 e em 220 volts. Muito bem. Então, falando aqui da instalação do chuveiro, as imagens a seguir mostram o chuveiro elétrico, o esquema de ligação da resistência elétrica na posição verão e inverno, né? E uma resistência do chuveiro comercial, tá? Então aqui nós temos a imagem, né, do chuveiro, tá? Uma imagem aqui de um chuveiro 220, né, 5.500 watts. Temos aqui o esquemático de uma resistência que basicamente demonstra a posição para verão, né? Então, na posição verão, se pega essa parte aqui da resistência e na posição inverno, se pega esta parte aqui da resistência, tá? E o que acontece, né? Quando se tem um valor de resistência menor, se consome mais corrente, tá? Então, na posição inverno, se tem uma resistência menor, para se consumir mais corrente, tendo mais corrente no circuito, o circuito aquece mais, né? Então, no inverno a gente quer que aqueça mais a água, né? Porque afinal está frio. Agora no verão não, no verão coloca-se bastante resistência para limitar bem a corrente que vai circular e deixar a água morna, né? Aqui não, aqui a gente tem uma água quente. Bem mais quente, né? Pelo menos. E comercialmente falando, nós teríamos esse aspecto, tá? Para a resistência do chuveiro. Talvez vocês já tenham visto aí, tá? Na casa de vocês, né? Algum chuveiro elétrico. E dentro do chuveiro tem um elemento que é resistência, tá? E a resistência ela tem esse aspecto justamente por isso, porque nós temos essa parte maior, que é para ligação do chuveiro no verão, né? Que seria esse ponto aqui. Temos aqui a parte do inverno, que seria essa parte menor aqui da resistência. E o desligado, que é quando a gente não tem a resistência, tá? Então, basicamente, a gente não alimenta o circuito. Eu corto um dos polos, corto ou uma fase, ou se for, no caso aqui no chuveiro 127, eu posso cortar um neutro, tá? Então, isso daí vai do fabricante, tá? Na posição desligado, se ele vai seccionar um dos polos ou até mesmo os dois polos, tá? Nessa posição. Mas o que interessa é que no desligado não se alimenta a resistência e também não se gasta energia, tá? Então, se vocês não quiserem gastar energia com o chuveiro, posso tomar banho com o chuveiro desligado? Pode, não gasta energia, não alimenta a resistência, mas também não aquece, né? Então, tem esse ponto aí. O chuveiro elétrico ele pode ser de 127 volts ou 220. Para qualquer chuveiro elétrico, sempre se tem 3 condutores, sendo fase neutro, barra fase, né, se for 127 ou 220, e a proteção. Os condutores de fase-fase ou fase neutro alimentam o circuito resistivo, que é responsável pelo aquecimento da água, enquanto o condutor de proteção não é conectado no circuito, ficando em contato apenas com a água aquecida. Então, nós temos essa imagem que representa o que eu acabei de falar, tá? Então, aqui nós temos um chuveiro 127 na imagem, né? Temos aqui o condutor azul que seria o neutro, o verde que seria o terra, o vermelho que está representando a fase. E aqui a energia ela chega pelo condutor vermelho, passa pela resistência e retorna pelo condutor azul, tá?
Então, chega pela fase, passa pela resistência e retorna pelo neutro. E o terra? O terra está onde? O terra está em contato aqui com a água dentro do chuveiro. Tá? Dentro do chuveiro nós temos o terra com uma parte do condutor aqui descascado, né? Entrando em contato diretamente com a água. Por quê? Se houver algum tipo de fuga de corrente da resistência para a água, ela retorna para a fonte pelo terra. Tá? E é isso que a gente deseja, né? A gente quer que não tenha nenhuma fuga pelo corpo humano. Por isso que é necessário condutor de proteção nos chuveiros. Tá? A gente precisa se atentar aí a conexão desse condutor, principalmente na parte externa, né? Que normalmente nas residências faz a conexão da fase neutro. E o condutor terra ou isolam ou colocam junto do neutro. E não se pode fazer nem de uma forma nem de outra, tá? O terra tem que ser no sistema de aterramento. Neutro no neutro faz na fase. Se não tem um aterramento a casa, bate uma haste ali só para o chuveiro, mas põe um terra que é importante, tá? O condutor terra do chuveiro, ele salva vidas, tá? Literalmente. Porque uma fuga de corrente aqui, ó, supondo, rompeu essa resistência. Estourou a resistência. O que acontece? A corrente vem pela fase, passa aqui por parte da resistência e chegou no rompido. Daí a corrente vai para onde? Vai para a água, tá? Porque ela vai buscar o terra. Então a corrente passa aqui, vai para a água. Se eu tiver o terra em contato com a água e ele conectado ao aterramento da resistência, né, da residência, né? A resistência está aqui. Aqui o acoplamento do terra da residência. Então o que acontece? A corrente vem pela fase, passou pela resistência, veio aqui por meio da água e retornou para o terra, tá? Que está conectado no aterramento da residência. Muito bem. Agora, se eu não conectar o terra, o que acontece? A corrente continua vindo aqui pelo condutor fase, chega nesse ponto aqui da resistência, vai procurar o terra, daí chega aqui e, opa, o terra não está conectado em nada, está isolado, por exemplo. Então ela volta aqui, opa, por lá não é caminho. Então, puxa, mas eu preciso voltar para a fonte, né? Eu já vim pela fase, eu preciso voltar pela fonte. Por onde que eu volto? Ah, vai ter que ser pela água mesmo. Então pode vir por aqui, né? Pelo encanamento, vai voltando pela água, passa pelo registro, dá aquele choque, né? No registro, porque está passando a água com eletricidade, né? Pelo registro ali. Ou então pior, né? Vem aqui, passa pela resistência, cai junto da água e cai também essa energia, né? Em cima de quem está embaixo de chuveiro, né? Então entra aqui uma água eletrizada pela sua cabeça e fecha o circuito saindo nos seus pés para o chão, né? Que é o terra. Então o circuito seria fase, tá? Uma parcela da resistência até o ponto de rompimento, água, corpo da pessoa, terra, tá? Fechando o circuito daí pelo usuário, ou então, o que é mais comum, fechar aqui o circuito pelo registro, tá? Que é quando dá aqueles choquinhos. Vai ligar o chuveiro, dá um choquinho lá. É falta de aterramento. No caso do chuveiro elétrico, é necessário a utilização do aterramento para prevenir a fuga de corrente elétrica. Essa fuga de corrente é corriqueiramente percebida no registro do chuveiro, tá? Conforme eu já disse. No caso de rompimento de fase, neutro ou ainda de rompimento da resistência, conforme eu já citei, haveria aí fuga de corrente pela água, que deve ser drenada pelo condutor de proteção. Aqui eu trouxe uma imagem que ilustra isso, tá? Então nós temos duas fases, ou seja, um chuveiro bifásico. Estou alimentando a resistência desse chuveiro. Quando é chuveiro elétrico, a gente não utiliza a tomada, tá? A gente já faz a conexão direta dos condutores do chuveiro com a rede elétrica. Então a corrente vai vir aqui por uma fase, passa pela resistência e retorna para outra fase. Só que se houver, por exemplo, uma fuga de corrente, né, veio por uma fase, voltou uma parcela aqui por essa fase, uma parcela gerou fuga aqui e passou pela água, voltando pela terra, né? Ok, só que o que acontece?
A água passa por esse registro, né? Por esse encanamento aqui metálico, né? E se está passando água com corrente, nesse encanamento metálico, quando eu entro em contato com o encanamento em relação ao pé, né? Aqui eu tenho uma diferença de potencial, né? Eu tenho energia nesse ponto e aqui seria o potencial de tensão nula. Então eu tomo um choque. Tá? Aqui eu tenho um choque. Agora, se eu fizer a conexão do condutor de proteção, P ou PEN, né, com base nos esquemas de aterramento que a gente já estudou, eu não tenho mais isso. Por quê? Porque a corrente vem para uma fase, retorna para outra fase, e se houver alguma fuga de corrente, retorna aqui pelo PEN. Né? Aqui eu não tinha, tá? Vem para uma fase e retorna para outra. Quando não está retornando para outra fase, puxa, né? Se houve uma interrupção dessa fase aqui, por exemplo, não dá para retornar por aqui. Retorna por onde? Retorna pela estrutura aqui da casa, pelo terra, tá? Então fecha o circuito entre fase e terra. Só que quando fecha entre fase e terra, tá circulando pela água, tá? Que vai conduzir energia e dá choque aqui no registro. Então isso daí é algo complicado que a gente tem que se atentar, né? Quando vai fazer a instalação de chuveiro. Tem que ter um ponto de aterramento. Tá? E é importante aqui esse condutor de proteção. Agora eu vou fazer um estudo com base nos cálculos, tá? De resistência. Inicialmente eu vou abordar o chuveiro 127. Então aqui nós temos o circuito elétrico equivalente, basicamente fonte de alimentação, alimentando uma resistência. Então as fórmulas adotadas seriam P igual a V quadrado sobre R, ou ainda R igual a V quadrado sobre P. Considerando um chuveiro 127 volts, 5.500 watts, pode-se calcular a resistência elétrica pelas fórmulas acima. Então, se eu pegar essa fórmula e isolar o R, eu chego nisso daqui, né? E tendo aqui o valor da tensão e da potência, basta eu substituir os valores, que eu chego no valor da resistência aqui, para o chuveiro de 127 volts, né, que seria de 2,93 ohms. Então perceba, uma resistência bem pequena, né, uma resistência muito pequena, por quê? Porque eu tenho muita potência. Quanto maior a potência, tá, levando em consideração que a tensão é a mesma, quanto maior a potência do circuito, menor é a resistência, tá? A relação aqui inversamente proporcional. Agora fazendo o mesmo procedimento para o chuveiro de 220. Então temos as mesmas fórmulas. Agora eu vou adotar aquele chuveiro de lá do início da aula, tá? Que seria o 220 volts, 5.500 watts. Vou calcular a resistência dele, faço aqui tensão ao quadrado, 220 ao quadrado, dividido pela potência que é 5.500. E chego em 8,80 ohms. É uma resistência pequena também, só que já é bem maior do que nós calculamos anteriormente, né? Só que quantas vezes maior? Vamos lá. Então, nós podemos estabelecer quantas vezes maior o valor da resistência de um chuveiro para outro, fazendo a razão da resistência calculada em 220 em relação à resistência calculada em 127. Então, se eu dividir 8,80, que é o valor da resistência em 220, por 2,93, que é a resistência em 127, eu chego numa razão que vale 3. Ou seja, a resistência para 220 volts é 3 vezes maior que a resistência para 127. Tá? Esse é um número importante. Se eu pegar a lei de Ohm agora, V igual a RI, eu posso fazer umas definições. Se eu passo o R dividido para o outro lado, eu tenho o I. Né? Então, eu tenho a corrente de 127, tenho a corrente de 220. Tá? Tem essas duas formulinhas aqui. Então, se eu quero agora estabelecer uma relação de correntes, né, nós podemos adotar aqui, por exemplo, uma resistência R para o 127 e uma resistência que seria 3 vezes R
para 220. Então, você olhando aqui nessas fórmulas, você já pensa, puxa, embora eu tenha 127 para o primeiro caso e 220 para o segundo caso, que é menos que o dobro, né? É menos que o dobro, né? Se você fizer 127 vezes 2, dá 254, não 220. Então, aqui eu tenho uma multiplicação na tensão que é menos que o dobro, mas aqui a divisão é o triplo, né, em termos da resistência. Então, se a gente olhar aqui as correntes, né, para 127 e 220, a gente já tem uma sensação que a corrente em 220 será menor, né, porque eu estou pegando o valor da resistência de 127, estou multiplicando por 3. E essa resistência está no denominador da minha fórmula. Tá? Quanto maior a resistência, menor a corrente. Tá? Quanto menor a resistência, maior a corrente. Então, a gente vai perceber isso daí, né? Que a corrente para 220 tende a ser menor do que para 127. Só que eu já tenho os dados, né? Eu já sei o valor da resistência para 127 e já sei o valor da resistência para 220. Então, eu posso aplicar diretamente a fórmula, né? Então, se eu dividir 127 por 2,93, eu chego na corrente de 43,84 amperes para 127 volts. Se eu fizer 220 dividido por 8,80, que é a resistência para 220, eu chego numa corrente de 25 amperes. Perceba aqui, ó, uma corrente está na ordem de 20 e poucos amperes, outra está na ordem de 40 e poucos amperes, né? Então é uma diferença bem grande, né? Se a gente parar para analisar os condutores para chuveiro 127, eles têm que ser maiores do que os condutores para 220, tá? E daí isso é algo que acaba gerando um problema, principalmente quando você para analisar a queda de tensão, né? Porque a queda de tensão ela é proporcional à corrente, né? Então, no 127, por exemplo, por ter uma corrente muito maior do que no 220, se utilizássemos cabos idênticos, no 220, 6 milímetros e no 127 também 6 milímetros. No 127, chegaria uma tensão menor no chuveiro do que chegaria para o 220, falando em termos proporcionais. Tá? Então, o 127 gera mais queda de tensão. Tá? Gera mais queda de tensão. Agora, no 220, o que acontece? Por ter uma tensão maior e uma corrente menor, para o mesmo tipo de condutor, eu tenho menor queda de tensão. Então, chegaria uma tensão maior no chuveiro, tá? Mas em termos de consumo de potência, se a gente for analisar de forma estritamente teórica, nós temos 5.500 watts para 127 e 5.500 watts para 220. Então, em tese, os dois consomem, né, a mesma potência. Se consomem a mesma potência, tem a mesma capacidade térmica. Tá? Então, não tem aquela história, o 127 consome mais que o 220. Não existe isso. Quando a gente vai medir energia, a gente mede quilowatt-hora. Tá? O quilowatt é potência dada em watt. Agora, a potência de um chuveiro 5.500 watts para 127 ou 5.500 watts para 220 é 5.500 watts. Né? O consumo de potência é o mesmo, independente se eu estou tendo ali um consumo maior de corrente, porque eu tenho uma tensão menor, ou se eu tenho uma tensão maior e consumo menos corrente. Porque se eu fizer o produto da tensão pela corrente nos dois casos, vai dar quanto? 5.500 watts. Tá? Então, é mito quando se fala daquela... quando se conta aquela história, né? Vou instalar um chuveiro 220 porque o 127 consome mais. Isso daí é mito. O que acontece é uma queda na linha maior, tá? Para o 127 do que para o 220, quando comparamos os dois chuveiros com o mesmo tamanho de condutor, com a mesma seção transversal, tá?
Então, se eu instalar o chuveiro 127 com cabo 6 milímetros e o 220 com cabo 6 milímetros, nós perceberemos que chega lá no chuveiro uma tensão maior, proporcionalmente falando, no 220, do que chegaria, proporcionalmente falando, no caso do chuveiro 127. Mas em termos de consumo de energia, não tem diferença nenhuma, tá? Não tem diferença. E agora fazendo uma razão também das correntes, né? A corrente consumida no 127 dividida pela corrente consumida no 220, chegamos em 1,73. E esse 1,73 é aproximadamente aí igual a raiz de 3. Tá? Daí, alguém pode perguntar, tá, mas e daí? 1,73 que aumente, é aproximadamente raiz de 3. Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver com a geração. Tem a ver com a geração de energia, que é uma geração trifásica. E se você pegar 220 volts e dividir por 127, façam aí a conta depois, dá 1,73, que é a raiz de 3. Então, a raiz de 3 apareceu aqui na corrente porque ela existe na tensão. Então, perceba, os cálculos eles fecham, tanto em termos de corrente quanto em termos de tensão. Se fizer 220 dividido por 127, dá 1,73. Fazendo 43,84 sobre 25, 1,73. Se eu fizer o produto 220 vezes 8,80, dá 5.500 watts. Se eu fizer 127, né? Aqui seria o caso da tensão, né? A tensão quadrada. Então, seria aqui 220, né? 220 ao quadrado, dividido por 8,80 ohms, eu teria 5.500 watts. E se eu fizesse 127 ao quadrado, dividido por 2,93 ohms, chegaria em 5.500 watts. Então, eu chego em 5.500 watts aplicando a formulinha da potência, né? Para tensão e para resistência. Com a tensão e resistência, eu cheguei aqui no valor das correntes, dividindo uma pela outra deu 1,73, que é basicamente a divisão da tensão 220 por 127. Então, matematicamente, tudo fecha, né? Nessa análise aí do chuveiro elétrico. E o que pode impactar na instalação do 127 é uma queda de tensão maior, tá? Queda de tensão, que não significa necessariamente maior consumo, tá? Sim, uma queda, porque os condutores têm uma resistência, tá? E se eu fizer resistência do condutor vezes a corrente do condutor, gera uma queda de tensão. Por isso que eu falei, para condutores iguais, 6 milímetros, por exemplo, eu tenho uma queda de tensão maior no 127 do que no 220. Porque eu teria, por exemplo, se fosse 1 ohm, tá? Só para exemplificar, 1 ohm para o condutor no 127, eu teria 1 ohm vezes 43 amperes, eu teria uma queda de 43 volts, tá? 1 ohm é muita coisa, tá? Eu estou chutando pau da barraca, só para exemplificar. Então, 43 volts de queda. Agora, 1 ohm vezes 45 amperes, vezes 25 amperes, seria uma queda de 25 volts, tá? Então, perceba, teria uma queda de 43 volts para o caso do 127 e uma queda de 25 volts para o caso do 220. Só que o que é 25 volts para 220? Tá? Seria algo um pouquinho superior a 10%, certo? Agora, o que seria 43 volts para 127? Seria algo superior a 30% da tensão de fornecimento, né? Então, o impacto seria maior nesse sentido, no sentido da queda de tensão na linha, tá? Ou seja, queda de tensão do quadro de distribuição até chegar no chuveiro, tá? Esse percurso geraria uma queda de tensão.
não é essa queda, tá? Que eu exemplifiquei utilizando uma resistência de 1 ohm no condutor, até porque o condutor tem uma resistência muito menor que isso. Eu adotei 1 ohm para ficar simples aqui a nossa análise e para que vocês compreendam a principal diferença, né, do chuveiro de 127 para o chuveiro 220. Beleza, turma? Espero que tenha ficado claro, hein, essa explicação aí sobre o chuveiro elétrico. É um ponto importante que gera muitas dúvidas, né? Gera muita discussão também, sempre em fóruns, grupos, sempre tem muito debate, muitas perguntas relacionadas, muitas dúvidas sobre isso, mas que é importante conversar, estudar, né? Buscar o conhecimento, buscar entender o esquema de aterramento que eu já expliquei para vocês, para perceber o porquê o aterramento é importante no chuveiro e porque ele se gasta mais ou menos energia, né? Quando se põe um chuveiro de maior ou menor potência. O que manda no consumo é a potência, e não se eu estou abastecendo, né, fornecendo uma tensão em 127 ou em 220 para o chuveiro, tá? O nível de tensão de alimentação de chuveiro independe, tá? No consumo. O que vai gerar um consumo maior ou menor é o nível de potência desse chuveiro e não da tensão de alimentação. Beleza? Então a aula de hoje é isso. Agradeço a atenção de todos. Desejo bons estudos e até a próxima.